Isadora cancelaram com a gente de última hora, mas foi por causa de um imprevisto. Mas os doutores Rodrigo e Nívia estão aqui hoje para a nossa mesa redonda. Bem, vou apresentar eles agora. O doutor Rodrigo Machado é médico infectologista do Hospital Universitário de Canoas, no Rio Grande do Sul, e a doutora Nívia Cristina Ferreira é médica infectologista do Hospital da Unimed de Rio Verde, preceptora na Universidade de Rio Verde e médica do programa DST AIDS Rio Verde. Agora eu passo a palavra para minha colega Lorena. Boa noite, eu sou Lorena, eu sou acadêmica aqui da FAMERV, do quarto período. Eu estou aqui como coordenadora local, né, do Comitê SCOR, do IFMCA Brasil UNIRV. E eu queria dar boas-vindas a todos que estão participando aqui hoje. Para iniciar a nossa mesa redonda, eu quero só pedir para que todos mantenham os microfones mutados, para a gente não ter nenhum tipo de interferência. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar pelo chat, se quiser, para a Luana, que ela vai encaminhar para mim as perguntas e eu vou passar para os nossos convidados, beleza? Então, assim, eu quero direcionar para a doutora Nívia e para o doutor Rodrigo essa primeira pergunta, né, esse primeiro questionamento. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam ou como e o que devemos proceder, né, diante da problemática do discurso antivacina. Porque, assim, não é segredo a ninguém o atual contexto, né, da pandemia do Covid-19, juntamente com isso, né, o crescente interesse da população a respeito de ter mais informações sobre as vacinas, né, vivenciamos também uma verdadeira corrida, né, digamos assim, né, a respeito contra um tempo, a respeito da criação de uma vacina, né, que consiga verdadeiramente conter essa doença, mas com tudo isso podemos observar o fortalecimento desse discurso antivacina, né, e uma facilidade monstruosa de disseminar, usando a internet, né, várias informações falaciosas e sem comprovamentos científicos, que fomentando ainda mais o medo de muitas pessoas, né, fomentando esse medo devido ao curto prazo para a criação da vacina, né, sobre a eficácia dessa vacina, a respeito dos laboratórios de criação e também a respeito dos possíveis efeitos colaterais ou consequências futuras que os indivíduos teriam, né, se caso tomasse essa vacina. Então, esse é o nosso questionamento inicial, né, como devemos proceder diante desse cenário, diante dessa problemática, né, e qual o pensamento de vocês sobre esse assunto? Bom, boa noite. Estão todos me ouvindo? Sim? Sim. É uma questão bem delicada. Eu acho que hoje, com redes sociais, é muito difícil qualquer informação, né? Informação, as boas e as ruins, dissemina muito rápido e as coisas são muito distorcidas. Então, existe, sim, grupos anti-vacina, e isso acaba que, às vezes, informações erradas, famosas fake news, né? Acaba que complica muito essa questão. O que a gente sabe é que desde há anos atrás, décadas, as vacinas se mostram eficazes. Sim, hoje a gente tem vacinas muito eficientes e a gente teve agora recorde, né? Que foi o período que as vacinas foram desenvolvidas, no caso do Covid, né? Que antes demorava-se muito mais. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitas dificuldades em termos de vacinação por essa questão vamos até o termo mesmo, das fake news. Pessoas com informação errada, e normalmente isso surge de pessoas que não têm conhecimento científico, que não são da área da saúde. Então, se você lê o estudo de desenvolvimento e de liberação de uma vacina, você sabe realmente as vacinas são liberadas, como os medicamentos em geral, com muita segurança. O que a gente vê é que as pessoas às vezes distorcem isso, são pessoas leigas, que não têm conhecimento na área, infelizmente. Mas se a gente pegar a história da medicina preventiva, a gente vai ver que as vacinas, né, a longa data, vem diminuindo as infecções, as epidemias e vem controlando várias doenças.
Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui para participar, né? Complementando então as palavras da colega, né? Realmente a gente está tendo uma onda muito grande de fake news, grupo de WhatsApp, rede social e tudo mais, né? A desconfiança das pessoas é a grande questão, é o prazo da vacina, né? E também com as vacinas aqui brasileiras, principalmente a Coronavac, estão questionando a questão da eficácia dela, que é em torno de 50%, mas a vacina da gripe, que todo mundo toma todo ano, tem mais ou menos a mesma eficácia, uma eficácia parecida. E essa questão de desconfiança não é uma questão só do pessoal do Brasil, do povo brasileiro. Um dado que eu fiquei sabendo hoje, que o Japão os japoneses têm uma resistência de 70% do povo em tomar as vacinas que foram fabricadas pelo Covid até agora. Um país desenvolvido com uma mentalidade, eles acham um prazo muito curto. Então tem essa questão do medo das pessoas, essa certa desconfiança, que foi pandemia, foi tudo feito em tempo recorde, né? Mas a gente pode dizer com segurança que ninguém ia liberar uma vacina que seria prejudicial. Vão ter efeitos colaterais, vão ter alguns efeitos mais importantes um pouco, porque tu vai estar vacinando uma população inteira. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, obviamente, como qualquer medicamento, se tu der aspirina para 7 bilhões de pessoas do mundo, quantas vão ser alérgicas, quantas vão ter algum problema, né? Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir doenças infecto-contagiosas e eles estimam que 2 a 13 milhões de mortes por ano são evitadas graças às vacinas. Só pegando o gancho aqui, eu estava lendo agora há pouco a publicação da Coronavac, que eles fizeram numa cidade serrana, em São Paulo, né? Eles vacinaram 100% da população. E hoje eles anunciaram que eles zeraram, em meio, né, à pandemia, eles zeraram a intubação por Covid. Eles não têm nenhum paciente na UTI por Covid, que eles vacinaram 100%. E a Coronavac, como o colega falou, que não tem uma... Sim, tem uma eficácia, lógico que boa, porque a gente chegou a esse ponto, ela previne os casos graves, quase 80% de casos graves. Então, Serrana hoje anunciou que eles não têm nenhum paciente entubado por Covid. Eles estão tendo casos leves e muito pouco caso. Então, é a prova de que realmente, independente da vacina, é eficaz. E é o caminho que a gente vai ter, né, para controlar a epidemia. Realmente, o objetivo mesmo da vacinação é a gente impedir desfecho duro, que é a mortalidade, nesse início. Não é uma doença nova, que nenhuma pessoa não tinha uma imunidade a essa doença, todas as pessoas extremamente suscetíveis, se a gente tiver uma vacina que impedir as formas graves, diminuir internação, diminuir leito de UTI e principalmente diminuir mortalidade, a gente está no caminho certo. E esse é o grande objetivo da Coronavac, né? Então, em relação à Covid-19, né, e as suas vacinas já produzidas, então, quais serão as diferenças entre cada uma delas? E por que essa necessidade de uma segunda dose, né? E também se existe uma possibilidade de haver alguma vacina com uma única dose. Bom, sobre essa né, questão, né, da diferença dos laboratórios também, né, que é bem discutível. Bom, né, a gente tem várias vacinas com várias metodologias diferentes, né? A gente já tem uma, não no Brasil, mas já tem uma vacina com dose única, que é a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, né, que tem uma eficácia mais ou menos de 66% eficácia geral com uma dose. E as vacinas que a gente tem aqui, elas têm metodologias diferentes, né? A Coronavac, por exemplo, é o vírus inativado, o vírus morto, né? E ela é uma vacina que tu precisa ter um vírus inteiro para deixar ele inativado para aplicar a vacina. Não é uma coisa tão escalável. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca, Oxford, a vacina da Sputnik, eles pegam um adenovírus geneticamente modificado e colocam nesse adenovírus as proteínas spike, que são as proteínas de ligação do SARS-CoV-2. É um vírus que tu consegue desenvolver mais vacinas. É mais escalável que a Coronavac, por exemplo, em questão de larga escala. E as vacinas de RNA mensageiro são mais escaláveis ainda, né? Tu consegue produzir várias amostras de vacina com apenas um vírus. Por exemplo, que é o caso da vacina da Pfizer e o caso da vacina da Moderna.
São tecnologias novas que a gente está vendo agora por questão de evolução mesmo, científica, e questão de necessidade, né? Em momentos de crise é o período que a medicina mais se desenvolve. Os períodos de guerra, por exemplo, foi que a gente teve mais evolução na história da cirurgia e outras coisas, por exemplo. Eu gosto sempre de defender a Coronavac, que eu falo que é o que a gente teve aqui de início, e é uma vacina, como o colega falou, que é feita de uma tecnologia já conhecida. É a mesma tecnologia da vacina da gripe. Então, é até mais fácil para a gente prever efeito colateral, reações. Aí a grande dúvida que teve, faz em gestante, não faz. Enfim, é como se eu estivesse lidando mais ou menos com a vacina da gripe. Então, igual ele explicou, tem outras com tecnologias novas e eu acho que vai ser espetacular. A gente está abrindo caminho para vacinas de outras doenças, outros vírus e bactérias também. Então, eu acredito que essas tecnologias a gente vai estar aproveitando para outros tipos de vacina também. E é o que ele falou, é nesse sufoco, nesse desespero que realmente a medicina vai melhorando. E às vezes eu tenho assim alguns colegas, amigos que ligam, qual vacina eu faço? Faz a que tiver, né? A gente não está na opção, eu vou esperar tal vacina e tal. Faz a que tem, né? Então, se está no momento a Coronavac, toma a Coronavac, ela previne quase 80% de casos graves, né? A gente está vendo um exemplo em Serrana. Tem a de Oxford? Faça ela. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e lá eles estão dando a da Pfizer. A da Pfizer foi liberada acima de 12 anos, né? E o que ele falou, meu irmão, assim, super orientado, tudo, e ele está lá na dúvida. Os Estados Unidos também, que já abriu para a população geral, e meu irmão, eu fiz o cadastro, mas eu não estou sabendo ainda se tal dia que é para eu tomar a vacina, se eu vou tomar. Então, realmente, as pessoas estão um pouco desconfiadas dessa questão das vacinas, né? Eu dei um ralo para o meu irmão, falei, meu sonho tá aí, eu tomaria da Pfizer de novo. E ele está pensando, não sabe se, né, vai tomar essa semana agora, já fez o cadastro, mas ele ainda tem dúvidas. E a gente vê que isso aí em países de primeiro mundo está ocorrendo. Eu creio que é mais essa questão de ter sido muito rápido o desenvolvimento, né? As pessoas não estão realmente acreditando. Exatamente como a colega falou, né, que eu concordo plenamente. Aqui no Brasil já não tem opção. É Coronavac ou é Oxford. As duas são boas, as duas já têm comprovação que são seguras e previnem formas graves, né? Que é o mais importante. Então, o que vier a gente está no lucro. Temos que tomar. Quando a gente tiver as outras vacinas aqui, beleza. Quando a gente pode ter uma opção de escolher, mas no momento a gente não tem essa opção. E essa desconfiança é natural, né? O ser humano, as vacinas demoram anos, 5 anos, 9 anos, dependendo para ficar prontas. E agora, em questão de meses, a gente teve inúmeras vacinas em uma briga, né? Uma briga, digamos, econômica, né? De qual grande empresa vai ter a vacina, vai vender mais. Toda essa questão por trás, né? Também. Mas, assim, ninguém vai ser louco de liberar uma vacina. As vacinas passam por fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, até serem liberados para a população geral, que se inicia a fase 4, né? Que, chamado teste na população geral, assim, que está sendo visto. Então, são seguras. Vai ter efeito colateral, vai ter gente que vai ter alguma coisa, vai, porque a população é muito grande, como qualquer vacina. Mas temos que tomar. É a grande evolução na medicina, é o grande as na manga que a gente tem contra as doenças infecto-contagiosas. Já aproveitando essa questão que o Dr. Rodrigo falou sobre os efeitos colaterais, eu tenho uma pergunta aqui, não me falaram o nome de quem perguntou, mas assim, pessoas com alergia a ovo não devem tomar alguma vacina? Se existe, o melhor realmente é não tomar. Eu acredito que ela quer saber a questão dos riscos, né, de alergia, essas coisas. Bom, então, as vacinas do Covid não são feitas com ovo, tá? Com a clara do ovo. Não tem necessidade, se a pessoa tem alérgica a ovo, a vacina do Covid não tem esse material dentro dela. Então, não contraindica. Eu acho que teve uma certa confusão, porque de gripe tem algumas que eles usam
o ovo para fazer, o embrião, na verdade, né? Para poder incubar o vírus, alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas têm muito essa ideia que tem ovo. Mas é uma vacina, é o que eu falei, o que a gente tem disponível aqui é muito semelhante à de gripe. Então, é bem tranquilo. Eu acho que, como o colega também falou antes, até uma dipirona que a gente tomar tem risco de efeito colateral, de reação, né? Então, lógico que qualquer vacina pode ter, mas para liberar, a segurança é muito grande, né? Eu acho que o que a gente tem já em fase 3 já é suficiente realmente para liberar, que a gente também não pode ficar aqui, né, eternamente, 1 ano, 2 anos, esperando fase 4, né, finalizar tudo. Realmente não dá. Ok, outra pergunta aqui. Do jeito que anda a vacinação, qual a previsão de voltarmos à vida normal? Aqui ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, assim, minha família mora lá, minha irmã mora lá, já vacinou todas as pessoas das escolas, todos os funcionários, professores, já voltaram à aula presencial, todos os grupos de risco, e agora eles abriram a população faz um cadastro, e com esse cadastro a pessoa se vacina, né? A gente está muito lento, realmente, mas lá o presidente na época fechou, né? Incentivou as grandes indústrias, né? Eu acho que aqui a gente ainda tem uma longa caminhada ainda. Eu acho que ainda demora um pouquinho a gente voltar à normalidade. A gente tem que ter uma cobertura vacinal grande, talvez ali 70%, 80%, para a gente tentar voltar um pouco ao nosso normal, né? Então, acho que aqui no Brasil ainda é distante para a gente. Realmente é uma pergunta bem complexa, né? Bem complicada mesmo. Porque até que com as vacinas que a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo só da Coronavac, ela vai prevenir 50% das transmissões, tá? Formas graves a gente não vai ter, mas o vírus vai continuar circulando. A gente vai continuar tendo transmissão de Covid, né? O vírus vai continuar se mutando, a gente vai continuar selecionando cepas e vai continuar tendo as variantes que vão... E cada ano, digamos, a gente vai ter que ter uma vacina nova, como é no caso da gripe, né? Todo ano vai surgir alguma vacina para a gente revacinar a população. Provavelmente com uma vacina como a Coronavac vai ser assim. E para a gente voltar à era pré-máscara, né? A era antes da gente usar máscaras, talvez vá alguns anos, assim, até a gente poder ter essa segurança, né? Boa parte das pessoas vacinadas, sem ter uma cepas tão agressivas circulando. E, no caso de nós, profissionais da saúde, quantas pessoas antes de Covid, quantas intubações já viram o pessoal sem usar máscara? Quantas horoscopias o pessoal fazia sem usar máscara? Isso eu acho que não vai voltar a acontecer, né? O Covid pode ensinar uma lição desses profissionais de saúde se protegerem, né, de gotículas, de aerossóis. Por exemplo, hoje é impensável tu fazer uma horoscopia sem estar de máscara, sem estar com seu face shield, saindo em 95. E 2 anos atrás, vocês na faculdade fizeram quantas horoscopias, por exemplo, sem estar com nada? Eu vou fazer outra pergunta, vou fazer 2. A vacinação, ela afeta a testagem e diagnóstico de pacientes com Covid-19? E as pessoas que já tiveram o Covid-19, elas devem ser vacinadas também? Vou responder um pouco, o colega um pouco. Quem já teve Covid, sim, deve vacinar. A gente já viu em vários estudos que essa proteção pela própria doença ela é curta, ela é temporária. Então, quem já teve deve tomar. O que é recomendado é esperar 30 dias do início dos sintomas. Então, se eu tive Covid, eu espero 30 dias, eu já posso, teoricamente, me vacinar. E, assim, quem está... Eu sempre oriento também, igual eu falei, toma a vacina que tiver disponível. E quem já tem, ou é grupo de risco, profissional de saúde, enfim, que está no grupo, eu estou passando por isso agora os pacientes HIV, né? Como já teve a portaria do Ministério que eles vão ser contemplados, e aí eles ficam assim, ai, doutora, mas será que eu tomo? Será que não? Aquela desconfiança que a gente já falou antes, né?
E eu insistindo, olha, a hora que liberar, que chamar, vocês vão e façam, sim. Então, eu acho que infectologista sempre é muito a favor de vacina, né? Está no sangue da gente mesmo. Aí eu assisti outra pergunta, meu colega responde. Esqueci. A questão dos testes, então, né? Se a gente toma a vacina não vai alterar o exame de PCR, tá? Porque o PCR é amplificação do material genético do vírus, né? Na nossa via aérea. A vacina não vai dar PCR positivo, não tem relação alguma. Com teste de antígeno, que é o que eles sabem que estão fazendo na farmácia, nas farmácias, também não vai ter relação nenhuma, não vai alterar em nada. O que a vacina pode alterar, o que a gente espera que altere, são os anticorpos. A gente espera ter imunoglobulina G ou IgG positiva após vacinação. E se a gente fizer uma vacinação, um exame, não tem indicação do Ministério da Saúde, né? Porque nem da Sociedade Brasileira de Imunização, porque a gente não sabe exatamente quais os mecanismos assim exatos da vacina, porque a gente pode ter IgG negativo, mas tem uma imunidade celular de memória. Por exemplo, entrar em contato com o vírus e desenvolver os anticorpos depois que entrou em contato com o vírus. Outros mecanismos, né, sem ser as imunoglobulinas. Mas o que a gente espera é ter um IgG positivo, né? Pelo menos com a Coronavac, que o mecanismo é o mesmo da gente estar infectado, de ser infectado pelo vírus, né? O corpo reconhece o vírus e produz seus anticorpos. Então, esse exame altera, mas os outros não tem alteração alguma. É interessante que até colegas médicos, né, tomaram a vacina e estão dosando IgG, tipo, toda semana. E teve até uma portaria da Sociedade Brasileira de Imunizações, Infectologia, falando que não há necessidade, que ele falou, né? Então, você pode tomar vacina, às vezes você vai dosar IgM, não vai ter um valor, porque existe outros mecanismos de produzir defesa também. Então, não é recomendado fazer. Eu tive colegas aqui que toda semana estava lá dosando IgM. Então, não dá para você avaliar. Outro questionamento aqui. Durante quanto tempo após receber a vacina contra a Covid, né, a pessoa pode garantir que está imune? Aí, assim, se garantir que está imune, a gente sabe que não é uma proteção 100%, né? Mas, teoricamente, na segunda, terceira semana após a segunda dose, a gente falando aqui do que a gente tem aqui, né, no Brasil, a gente estaria protegido, sim. É o que eu tenho visto, às vezes, também, algumas pessoas, eu tomei uma dose e peguei Covid, não sei o quê. Mas todas as vacinas é assim, se a gente for ver meningo B, você faz 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, se eu tomei só a primeira também, eu não estou com a proteção boa, né? Então, eu realmente preciso dessa segunda dose. E é o que o colega também falou em outro momento, a gente tem vacinas de outras tecnologias, a gente tem vacina que precisa de reforço, que não precisa, mas esses são os estudos que mostram. Se você fizer uma dose só, talvez seja o suficiente. E esse booster que é o reforço, é onde vai dar aquela guinada mesmo na produção de anticorpos. Realmente a gente pode dizer que, entre aspas, né, que estamos imunes, porque a gente não tem essa garantia, realmente pelo menos 2 semanas após a segunda dose. Né, que a gente pode ter uma segurança. Assim. Antes disso, eu tomei 2 doses, 3 dias depois estou com Covid. Entendeu? Óbvio, não, tá acontecendo, a gente está vendo bastante. Pessoas que já têm a segunda dose, 2, 3 dias depois começa positiva, porque se contaminou antes. E não deu tempo do corpo desenvolver também a defesa. Né? Então, com qualquer vacina dessas 2 doses, só vai ter imune, entre aspas, de novo imune, né? Após, pelo menos 2 semanas após a segunda dose. Eu acredito que vocês já falaram, mas querem saber a opinião de vocês, qual que é a melhor vacina? Qual que vocês acham que é a melhor? A melhor é a que tiver. Todas são vacinas, pelos estudos que a gente está vendo, que tem seu nível de proteção. É igual o Rodrigo falou. Se a gente chegar no momento de ter 5, 6 laboratórios, né, comercializando, e você falar, eu quero tal, aí você vai buscar os estudos e ver menos efeito colateral, tudo. Mas hoje, em termos de eficácia, todas estão bem, assim, está dentro pelo menos do mínimo necessário, né?
Então, eu acho que hoje não tem como a gente, se o Rodrigo concorda comigo, não tem como a gente falar que existe uma melhor. A melhor é a que a gente tiver a oportunidade de tomar. Exatamente. Aqui no cenário brasileiro, realmente, né, na nossa situação, exatamente, não, realmente a vacina que a gente tiver para tomar é a mais interessante. E tem uma outra coisa bem interessante, né, que as vacinas foram testadas suas eficácias em populações diferentes. A Coronavac, eficácia de 50%, foi testada em profissionais na linha de frente que estavam em alta exposição ao Covid. Os 96% da Pfizer foi testada na população geral, né? Então, tem vieses que a gente tem que analisar nesse contexto. A Coronavac foi testada na população com contágio, com risco alto, com contato direto com o vírus. Enquanto as outras foram em populações, pega a população geral, pega pessoas que estavam indo para os estudos, né? Então, vai ser maior a proteção do que se tu testa uma população de alto risco. E outro detalhe também é que a gente toda está em fase 3, né, Rodrigo? Então, fase 3, você não testa criança, idosos, gestante, comorbidade, você testa adulto jovem, teoricamente mais rígido. Fase 4, que é onde você começa a testar em criança, idosos, comorbidades. Então, pode ser que quando começar, né, a divulgar esses dados, a gente tenha informações diferentes também. Exatamente. Só para completar, então, essa parte, né? Então, a vacina, ela vai funcionar de uma forma, assim, igualitária para todas as pessoas. Não tem algum tipo de grupo que alguma vacina será contraindicada? A princípio, sim, mas é o que eu acabei de falar. A gente não tem ainda o estudo da maioria dessas vacinas de fase 4, que é onde a gente testa nesses grupos específicos. Então, pode ser que o estudo de fase 4 ele venha um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Porque eu testar a medicação em geral num adulto jovem, rígido, sem comorbidades, é diferente do que se eu testar no idoso, diabético, hipertenso, sei lá, DPLC, né, com vários outros viés. Concordo com as palavras da colega mesmo. A gente ainda não teve, né, os testes em populações X, né? E é cedo ainda para a gente dizer como num paciente que está em quimioterapia, num paciente transplantado, quantos por cento de eficácia tem a vacina, se vai ter alguma mudança, vai ser menos eficaz, vai ser mais eficaz do que num paciente de 30 anos, saudável, sem nenhuma comorbidade. A gente vai saber isso agora com o passar dos tempos, com o passar dos meses, né? Da aplicação da vacina na população, que a gente vai poder ter esses dados. Ainda é muito cedo. Provavelmente, logicamente, né, por ser uma resposta imunológica num paciente imunocomprometido, talvez a resposta à vacina seja menor. Né? Uma coisa lógica, mas a gente não tem dados, estudos científicos afirmando isso. Então, por enquanto, a gente diz que não sabe. Porque na Itália, Espanha e alguns outros países europeus, eles suspenderam a vacinação da AstraZeneca. Foi relacionada a provável efeito trombótico, né? Eu acredito que seja por causa disso. Eu recebi só essa pergunta, mas eu... Na verdade, o que a gente falou, como não tem nada ainda muito claro de estudos, tudo, suspende e investiga, né? Eu creio que seja isso que eles estão pensando nesse momento. Mas o que a gente tem de segurança, até o momento, é interessante. Aí a gente tem que avaliar a questão de população, né? A Itália teve muito óbitos, mas a gente sabe que é uma população extremamente envelhecida, os países da Europa em geral. Então, é o que ele falou, o Rodrigo falou, se a gente está usando uma vacina num país igual ao Brasil, que a população
grande maioria adulto jovem, foi profissionais de saúde, ou se eu vou vacinar também pacientes idosos com comorbidade. Então, a gente não sabe realmente se no idoso com outras doenças, se a gente pode ter mais complicações. Então, a gente tem sempre que avaliar né, como que é a população de cada país, hábitos de vida e envelhecimento, são, né, hábitos de alimentação, enfim. Eu acho que tem muitas coisas, a gente não pode, é isso que eu falo, às vezes as fake news, eles pegam uma coisa, na Itália aconteceu isso, e pronto. Mas é tudo muito diferente, a gente tem que realmente avaliar cada região, cada população, hábitos de vida, vários viés para a gente poder ter né, formar uma opinião mais certa. Essa questão da suspensão mesmo da Oxford em alguns países da Europa, né, tem muitos vieses mesmo. Será que eles tomaram as 2 doses da vacina? Será que esse aumento de eventos tromboembólicos não foi mais caso de Covid? A gente sabe que o Covid é uma doença trombogênica. Será que isso daí não tem uma relação propriamente com o vírus e não com a vacina? Eles têm outras vacinas lá, né, com não só... que a gente só tem Oxford e a Coronavac. Eles têm mais opções lá. Não sei se é Moderna, acho que a Moderna tá lá na Europa também. Né, vacinas teoricamente superiores na porcentagem de imunogenicidade. Né? Talvez por isso eles pensaram, essa vacina pode estar dando mais casos, vamos suspender que a gente tem outras melhores. Né? Mas não, assim, é muito cedo, uma população mesmo diferente, quando vê pacientes mais cardiopatas, pacientes fibrilados, idosos, mais eventos tromboembólicos, mais AVCs, ou o próprio vírus circulando. Né? A gente sabe que o Covid aumenta o risco trombogênico, é um vírus trombogênico. Então, será que essa relação não foi com o vírus do que com a vacina? Né? Então, a gente não sabe, não tem exatamente os dados. Tomaram as 2 doses? Quantos dias depois foi esse evento tromboembólico? Ou se a pessoa entre as 2 doses pegou o Covid e teve um evento? Né? Então, realmente, eles têm digamos, esse luxo de poder ter uma outra vacina com uma eficácia no mínimo igual ou superior para fazer isso. A gente não tem e é uma vacina que, por hora, se mostra bem segura na nossa população, pelo menos. Eu recebi uma dúvida aqui, vai mudar um pouquinho, eu acredito, sobre as grávidas, né, em relação às gestantes. Então, na verdade, são 2 perguntas. Uma mulher grávida, ela vai poder tomar essa vacina? E a segunda pergunta é, após a vacina, quanto tempo a mulher pode engravidar? É o que a gente quer saber, né? Gestante também é fase 4, né? Então, a gente realmente não tem essas respostas. O que a sociedade aqui né, brasileira de obstetrícia orienta? Aquela gestante que está no grupo de risco, é uma médica plantonista da UTI gestante, uma enfermeira da UTI, toma a vacina. Aquilo que eu falei, a tecnologia das que a gente tem aqui é muito semelhante à de gripe, que a gente sabe que é segura. Né? Então, a recomendação, assim, off-label, foi de fazer, mas a gente não tem nenhum estudo ainda de segurança em gestantes. Exatamente, né? Uma questão bem controversa, a questão do custo-benefício. Né? A Coronavac é uma vacina de uma tecnologia bem conhecida, então, vírus morto, né? Então, não tem contraindicação nenhuma por outras vacinas de vírus mortos não fazerem gestante, né? E teve um dado, a Janssen falou que a vacina deles pode ser aplicada em gestante, mas eles falando, né? Não teve um estudo mostrando exatamente isso para a gente ter certeza da segurança. E a tecnologia da Janssen é a mesma tecnologia da AstraZeneca, que é adenovírus não replicante com as proteínas spike do SARS-CoV-2. Vou fazer mais uma aqui. Sobre o que vocês acham sobre a Austrália e a Nova Zelândia, em que não existe mais o Covid por lá. O que eles fizeram que pode ter sido influenciado esses resultados, né, tão rápidos? Eu sou muito científica, eu acredito só em estudos, né?
Mesma coisa você falar assim, lá na cidadezinha, lá no meio do Amazonas, não tem caso de Covid. Mas se você não notifica, se você não registra isso aí, não vai ter, né? Pode estar morrendo pessoas lá sem nenhuma, sem diagnóstico ou subnotificado. Então, eu acho que, assim, para a gente responder isso, realmente tem que ter um estudo, uma avaliação, ver realmente a população, ver, né, se está morrendo, de quê, puxar os atestados de óbito, enfim, teria que fazer realmente uma análise para a gente ver. Porque pode estar tendo pessoas adoecendo e morrendo e entrando em atestado como outras causas, né? Então, isso aí eu acho complexo se não tiver alguma coisa bem amarrada cientificamente para justificar. Não sei se o Rodrigo tem alguma... Não, concordo plenamente com isso, né? A única questão, países que fizeram uma restrição, a Nova Zelândia fez um lockdown, não sei agora de cabeça quanto tempo, mas fez um lockdown por bastante tempo, lockdown mesmo, né? Não essa questão de bandeiras aqui do Brasil, né? Mas exatamente, não tem um estudo mostrando qual que é a prevalência de infecção nesses países. E a Austrália fez uma temeridade esses dias, né? Fez um evento para quase 70 mil pessoas. Né? Que, se não eles estão sem Covid, eu acredito que vão voltar a ter casos daqui a alguns dias, por causa disso. Né? Realmente uma temeridade. Quais os problemas, né, e quais os benefícios da aprovação do PL que permite a compra das vacinas por empresas e qual seria o valor médio de uma dose? Está muito obscuro ainda. Eu tenho clínicas de vacinas e a gente tem acompanhado bem de perto. O que a gente tem hoje? Hoje uma empresa pode comprar, doar metade ao SUS e a outra metade ela não pode cobrar dos funcionários, porque como funciona, por exemplo, a vacina de gripe? A empresa faz nos funcionários, geralmente o funcionário paga um valor, uma contrapartida, né? E isso no Covid não poderia. A questão de importação tem uma tributação muito alta, junto com a Associação de Clínicas de Vacina, a gente já chegou a avaliar. É um valor muito alto, é em dólar, o dólar hoje praticamente R$6. Então, uma dose, mais ou menos, chegaria a R$500, assim, de custo, fora, né, toda a questão. E eu acho que a grande questão, até antes de entrar nisso aí, é que a gente não tem vacina para ser comercializada ainda, né? E eu acho que de forma justa, realmente, nesse primeiro momento, os laboratórios estarem direcionando os governos. Então, mesmo que o governo brasileiro fizer alguma liberação, pode comprar. Não tem onde comprar vacina de Covid nesse momento ainda. Então, eu acho que a comercialização em clínicas privadas ou empresas fazer aos seus funcionários, nesse primeiro momento, realmente ainda não seria viável, não teria como. Mas da forma que está hoje, mesmo se tivesse vacina, é inviável, porque o governo ele compra, mas ele não paga imposto, ele não paga tributação. E tanto as empresas quanto clínicas de vacina pagam um encargo muito alto de importação. Já compra mais cara, paga importação, impostos, né? Então, distribuição, rede de freezer, então é um custo muito alto. O que tem hoje não resolve para empresa nenhuma, eu creio, está comprando, não. Mesmo se for uma empresa que tiver um fluxo de caixa muito grande. Realmente, né? Uma coisa que não é para esse momento, que se for para esse ano vai ser para o segundo semestre, mas muito mais provavelmente para o ano que vem, né? Se a gente conseguir ter um aumento maior da fabricação das vacinas e as populações mundialmente sendo vacinadas para poder ter comercialização dessas vacinas, né? O preço realmente não tem como saber, mas vai ser bem caro, né? Mas eu, por um lado, eu sou a favor, assim, porque a gente vai conseguir aumentar o número de gente vacinada, né? A gente vai aumentar, a gente vai alargar mais a questão da vacinação, né? Então, é bem interessante, sim, vacinar adolescentes, crianças, né? Que vacinar
poder poder escolher sua vacina, né? Também, mas é uma coisa que para esse momento realmente é inviável, por questão de fabricação, né? Assim, tá difícil, tá faltando a Coronavac. Ontem a China falou que está faltando insumos para mandar para o Brasil, né? Então são questões que a gente temos que avaliar, né? Mas para agora não vai acontecer tão cedo assim essa comercialização. Surgiu um questionamento aqui sobre a questão das fases, né, de testes de uma vacina e por que, em tese, uma vacina demora tanto para ser aprovada. Geralmente, as vacinas são aprovadas após a publicação do estudo de fase 4, né? Você está avaliando eficácia, fase 3, segurança, fase 4. Agora, na situação da pandemia que a gente está vivendo, realmente não dá para a gente ficar também esperando mais 1 ano, 2 anos, né? Se avaliou eficácia, já está permitindo fazer o uso da vacina, isso em todos os países, né? A grande questão, eu vejo, é que também não pode sair liberando tudo, né? Então, a Anvisa, e eu acho justo o que a Anvisa faz também, ela tem que ter critérios e seguir critérios também para estar liberando. Não dá para qualquer, né? Recebeu aqui um estudo, uma coisa, igual a Covaxin da Índia. A Anvisa negou, o manual de boas práticas deles não estava de acordo. E é certo, a gente também não pode trazer, vamos dizer, qualquer coisa aqui para dentro do país e estar usando. Então, tem que ter critérios, sim, eu acho que é adequado, e qualquer medicação funciona assim, outras vacinas também é assim, né? E eu acho que é justo. Os governos já estão facilitando essa questão de não esperar a fase 4, que geralmente uma vacina para ser liberada é em torno de 6 a 9 anos de estudo e de pesquisa. E a gente está encurtando isso aí demais. Concordo exatamente com as palavras da colega, né? Realmente, esse encurtamento se fez necessário, né, pela situação. E a Anvisa realmente está sendo bem, assim, está sendo bem criteriosa. Isso para nós é muito bom, né? Tanto que a primeira vacina aprovada no Brasil para uso não emergencial foi a vacina da Pfizer, né? As outras que a gente não tem ainda, né? Mas foi aprovada para uso não emergencial. As outras são de uso emergencial, né? Mas realmente tem que ser criterioso, não dá. A gente está surgindo um monte de vacinas. Se a gente vai ver, tem mais de 100 vacinas em estudos sendo feitos por Covid-19. Então, a gente tem que ter tem que ser mais criterioso por causa da segurança da população. A gente não pode sair distribuindo uma vacina aí que vai contra alguns princípios, né, que as entidades têm. Existem algumas vacinas que a gente precisa tomar apenas uma dose, né? Outras a gente precisa tomar um reforço, um período maior, né? Então, a pergunta aqui seria assim, quanto tempo, em média, assim, nos estudos, né, a pessoa precisaria tomar novamente, duraria a imunidade da pessoa, né, vacinado, de acordo com cada... eu estou tentando reformular a pergunta, gente. De acordo com cada laboratório, né, com cada vacina, quanto tempo duraria essa imunidade, né? Deu para entender? Eu tentei reformular, desculpa. Depende muito do micro-organismo, né? A questão do quanto tempo, se uma dose gera imunidade, se pegar a doença uma vez, não vai ter a doença de novo, se tal vacina tem que tomar uma dose de reforço, se tal vacina tem que fazer reforço anual, vai muito do tipo de doença, de como essa doença se comporta, de como essa doença se muta, assim, quantas adaptações surgem de sua sazonalidade, se ela faz picos epidêmicos, se ela faz
como a gripe, que a gente tem um aumento de casos bem grande nos meses de frio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Assim, a gente tem uma sazonalidade bem importante. Assim, vai muito do tipo de doença, do tipo de micro-organismo. Então, é muito variável. Assim, não dá para a gente dizer, vamos fazer uma vacina que vai ser dose única e vai estar imune. Assim, depende, assim, bem complexa essa questão. Talvez a gente poderia incluir a questão das novas variantes nessa questão dessa pergunta, e essa cobertura vacinal, talvez teria que vacinar todos os anos. Eu acredito que Coronavac, que é a vacina do Covid, a gente vai caminhar para o que é hoje com a influenza e H1N1. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso. A gente, mais ou menos uma vez ao ano, a gente vai estar refazendo. E que a de gripe, a influenza sazonal, ela é atualizada anualmente. Então, cada ano eles pegam as cepas mais prevalentes, né? E atualiza essa vacina. Eu acredito que o Covid vai evoluir dessa forma. Só que é uma vacina nova, né? Então, muitas dessas respostas a gente vai ter daqui 6 meses, um ano, né? Que, por exemplo, igual a Coronavac na região, na cidade serrana, eles estão monitorando. Então, lá eu acredito que eles estão vendo, né? Dosagem dos anticorpos, quanto tempo. Então, essas respostas a gente vai ter realmente, né? Como se comporta o Covid, essas novas cepas, a resposta da vacina a gente vai ter dentro de alguns meses ou um ano, um pouco mais. São respostas que a gente também está querendo, o meio científico também quer. Continuando nessa questão, se tem algum exame que vai indicar se a pessoa já está imune, né? É bem complexo, porque tem a dosagem de anticorpos, mas é o que a gente já falou antes, né? Depende, cada vacina às vezes estimula uma produção de defesa por um mecanismo diferente, tem a dosagem daqueles anticorpos neutralizantes, porque nem todo anticorpo também que você dosa ali de IgM, às vezes ele é viável, ele é ágil, né? Mas ele é eficaz. Então, essa é uma questão bem complexa para fazer, mais mesmo a título de pesquisa. Essa sorologia que a gente faz normalmente, ela não vai nos dar claro isso aí, essa informação. Realmente, como a gente até já tinha comentado antes, né? Até que não tem essa indicação, né, de fazer exame para ver se a gente vai estar imune ou não. Em teoria, com IgG, se subentende que está imune, mas por quanto tempo essa imunidade vai durar? Será que essa imunidade protege contra as novas variantes? Né? São questões que a gente não sabe ainda. Né? Tem as variantes, por exemplo, com a mutação E448K, né, que tem na cepa da África do Sul e na nossa cepa P1, né, que segundo na P1 até que não tem estudo sobre isso ainda, mas a vacina da Oxford, um estudo que foi feito na África do Sul, mostrou contra a cepa sul-africana uma eficácia de 10%, tanto que eles pararam de usar Oxford na África do Sul, foi no New England, acho que umas 2 semanas atrás esse estudo. Então, questão de infecção prévia, a mesma coisa, né? Será que a gente está imune? Essa imunidade estão falando que dura de 3 a 6 meses, mais ou menos. Dificilmente tu vai pegar de novo, que é o tempo que está durando o IgG. Mas aí são dados meio de curto período, né? A gente não sabe realmente. A gente vai saber no final do ano, a gente vai ter muito mais dados em relação ao que a gente tem agora. A gente vai estar quase 2 anos de pandemia. Das pessoas, vai ter uma proporção de quantas pessoas tiveram Covid, quantas pessoas se reinfectaram, né, quais vacinas elas tomaram, para a gente poder ter um embasamento mais robusto, né, nesse sentido. Eu recebi uma aqui assim, ó. Eu vi em um estudo da UFSC que a vacina da tríplice viral pode prevenir o Covid. Pode ser recomendado para os que ainda não estão incluídos nos grupos prioritários. Ele quer saber se ela pode ser recomendada para os grupos não prioritários.
parece que ela faz reação cruzada de anticorpos de proteção. Já teve outras infecções virais também, que foi testado a vacina tríplice viral. Então, parece que possa contribuir, isso também não está muito claro. E será que essa contribuição é relevante, é importante? E outro detalhe, a tríplice viral é de vírus vivo, então é uma vacina que ela tem algumas restrições, tá? Então, mais acima de 60 anos, com alguns cuidados, a gente não indica, questão de gestante, algumas situações, então. Bem complexo. Para a gente ter essa posição de fazer ela de rotina, a gente precisa realmente ter um estudo mais embasado e mais certeza para estar fazendo, até porque é uma vacina com mais efeitos colaterais do que a própria do Covid, né? Que a gente tem hoje aqui no Brasil. Eu respeito muito a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que esse estudo é deles, uma instituição bem séria. Né? Eu li o estudo e é até interessante, mas se a gente vai ver, não tem plausibilidade biológica essa questão de a tríplice viral proteger contra o Covid. Pode gerar uma imunidade cruzada? Pode, mas é um estudo meio assim que eu não gostei exatamente do estudo, assim, não achei um estudo esclarecedor. Né? Teve questão de estudos com a BCG da tuberculose também, que avaliaram para ver se teria proteção contra o Covid também, mas também não tem plausibilidade biológica, e se fosse assim, a gente não veria casos em criança. E agora a gente está tendo, pelo menos nessa segunda onda, a gente está tendo muitos casos em criança de Covid. No hospital que eu trabalho, a enfermaria pediátrica e a UTI pediátrica, toda semana tem criança com Covid, né? Que são a faixa etária que estão bem no período de tomar tríplice viral e que tem, teoricamente, maior imunogenicidade da tríplice viral do que uma pessoa de 40 anos, 50 anos, por exemplo. É uma questão, eu não vejo, assim, é uma instituição séria, todo estudo que eles publicam a gente tem que ver, tem que olhar, mas eu, pessoalmente, assim, não sei a opinião da colega, mas eu, pessoalmente, assim, não gostei desse estudo, assim, não me desceu muito bem. Sobre essa questão que você comentou agora das crianças, é devido à nova variante? A gente está vendo, né, pelo menos ano passado, a gente via casos em pessoas idosas, né, multicomórbidas que acabavam chegando aqui. E daí agora a gente está vendo casos em pacientes mais jovens, né, com uma doença se apresentando até com um caso mais grave. Lá a gente não está fazendo a genotipagem do vírus para saber realmente se é a P1, mas teve um estudo aqui no Rio Grande do Sul que mostrou que a P1 no momento está sendo a cepa predominante, né. A gente está tendo muita gestante com Covid, elas estão internando no final da gestação, estão indo para a UTI, está tendo necessidade de emergência. Tivemos 3 casos no hospital de transmissão vertical por Covid, porque a criança não foi amamentada, só foi feito parto e levado para a UTI pediátrica. Assim, não tem outra forma Não sei se tem um estudo sobre isso ainda, não cheguei a ver, mas não tem outra forma da criança ter pegado, porque as mães entubadas não poderiam amamentar nem nada, não teria contato próximo, assim, que positivaram para a Covid. Então, a gente acredita, né? Assim, mas daí não é questão da nossa visão, da nossa experiência, não tem questão de estudo, né, provando, mas que essa cepa acaba causando uma viremia maior e dessa forma está podendo ocorrer transmissão vertical e também observacionalmente falando, né, não tem ainda um estudo mostrando isso, mas a gente está vendo pessoas mais jovens acometidas, outro perfil de doença, assim, as pessoas chegam saturando 82, 83 e estão bem, assim, estão conversando contigo, assim, e se queixam de dispneia apenas em repouso, dispneia apenas os movimentos, assim, quer dizer, e em repouso ficam bem com uma saturação horrível, e que a gente não via isso ano passado, né? Parece que a doença, assim, observacionalmente a doença deu uma mudada, pode ser decorrente dessa nova cepa, mas não tem um estudo ainda comprovando exatamente a mesma coisa, está morrendo mais gente. Será que é por ter mais casos que está morrendo mais gente? Ou essa cepa é mais agressiva? Olhando, parece ser mais agressiva, mas a gente não tem também um estudo mostrando isso, né? Pode ser apenas o viés, a gente está tendo mais casos. Muito complexo, assim, espero que logo venha um estudo para nos esclarecer. Teve até um estudo, acho que foi do JAMA, né, agora recente, falando algo dessas novas cepas, que elas têm uma transmissibilidade maior.
Então, é um viés que a gente tem também que avaliar. Então, será que essas cepas, elas transmitem mais fácil, né? E a gente vê que realmente as pessoas estão tentando voltar, né, à condição sua social, né? E talvez não estão tendo tanto cuidado, mas o que a gente tem visto é isso, que essas cepas, elas são realmente mais transmissíveis, transmite mais fácil. E isso aí também é o que o Rodrigo falou, acaba que a gente tem que ter estudo realmente para avaliar, né? Será que é porque está transmitindo mais, as crianças estão pegando, antes não estavam, né? A gente precisa realmente de mais informação, tudo muito novo ainda, tem muita... E de repente tudo que a gente está falando aqui, daqui 6 meses, já não é verdade, né? Exatamente. Daqui a pouco surgiu um estudo. Eu falei de HIV, quando eu fiz residência de HIV, tinha uma medicação efavirenz, que tinha alteração neurológica, que você nunca podia dar para uma gestante. Se uma paciente gestante tomasse o efavirenz, eu acho que era expulso da residência. E passaram 5, 6 anos, o efavirenz hoje é a primeira opção para gestante. É o Ministério coloca qual a melhor opção para gestante hoje, é o efavirenz. E na época da minha residência, se você... Não, né? Era executado em praça pública se você fizesse a efavirenz para uma gestante. Então, tudo que a gente está conversando aqui, daqui a pouco tem novos estudos, novas coisas, e isso cai por terra. É tudo muito novo, né? Sim. Principalmente nesse ano de 2020, né, a gente pode observar que artigos publicados no início do ano, hoje já são totalmente, assim, irrelevantes, né, tanto que mudou rápido, né, devido a esses estudos, né. Eu queria fazer uma pergunta a respeito, porque o Brasil, ele sempre foi referência, né, na cobertura vacinal. Então, existem várias doenças que o Brasil conseguiu o certificado, né, de erradicação, igual a poliomielite, sarampo, infelizmente perdeu, né, por causa do surto, e também, né, tem uma relação com esses movimentos antivacinas. Mas o que eu queria perguntar é sobre a visão de vocês em relação ao Brasil, se ele vai conseguir cumprir a meta, se vocês têm esperança de que o Brasil consiga se tornar também referência, né, na questão da cobertura vacinal em relação ao Covid-19. Olha, questão bem complexa, né? E Entrar até tem na política muita, agora, hein? e tem muita questão política, né? Então, né, acho difícil responder. Eu acho que, assim, realmente, eu vi em outros países, os governantes, né, o presidente dos Estados Unidos, ele, tipo assim, começou a desenvolver vacina e ele foi lá e deu dinheiro para as empresas desenvolverem. Então, de certa forma, alguns países estão mais confortáveis na questão da vacinação porque eles investiram até mesmo antes, né? País de primeiro mundo, a gente realmente, eu acho que estamos um pouquinho atrás, mas tem toda a questão burocrática, política, que é bem complexo realmente de responder. Mas tem país também de primeiro mundo que está, talvez igual a gente mesmo. Só lembrei aqui um estudo da Paulista, muito interessante, e tem até um gráfico, eles comparando este mesmo período ano passado e esse ano, e a incidência de Covid em profissionais de saúde era altíssima, assim, 2, 3 vezes mais do que a população geral. E agora está o inverso, porque como todos já estão praticamente todos vacinados, mostrando que hoje assim, a população geral é 3 vezes mais do que profissionais de saúde, em termos de número de casos, né? E estão mostrando realmente a questão da importância da vacinação, mas infelizmente existe toda a questão política, que eu acho que a gente não deve entrar nesse mérito, né? Da questão de aquisição de vacinas, porque, igual a gente falou, não pode ser comercializada ainda, ela não é comercializada. Então, o único jeito da vacina chegar é através dos nossos governantes estarem adquirindo a vacina. Isso em qualquer país está sendo dessa forma. Acho que país nenhum, talvez que eu saiba, nenhum está comercializando ainda. E a gente está até bem, porque a gente pega esses países também mais fechados, né? A China, esses
mas que a economia é mais fechada, talvez eles estejam até mais com dificuldade. Né? Não sei. Só não quero discutir política, gente. Vamos para a próxima, né? Vamos. A Isa vai projetar aqui só um minutinho a palavra-chave da noite. Hoje a palavra-chave vai ser fake news. Eu vou repetir mais uma vez, a palavra-chave vai ser fake news. Lembrando que você precisa preencher 4 para poder ter o certificado, tá? Agora entrando aqui nas perguntas novamente. As pessoas que estão em situação de demência, mas não institucionalizadas, elas vão poder ser incluídas no grupo de vacinação prioritários? Com as pessoas com demência? Com demência. Questão dos idosos, né? Mas não sei se agora eu não estou lembrando. Eu não sei, demência, teoricamente, é acima de 60 anos, né? Raro abaixo dessa idade. Não. Gente, desculpa, a pessoa escreveu demência, mas não é demência, é dependência. Dependência. Dependência Eu li a Maria do química? Ministério, mas eu realmente não lembro se dependente. Acho que não está no grupo prioritário. Eu acho que não. Então, sobre a questão da vacina produzida pela Butantan, né? O que vocês sabem sobre a questão dos estudos? Qual? A Coronavac, que está sendo produzida pela Butantan, ou essa Butanvac, que vai ser nova para toda brasileira aqui? Vão começar agora os estudos, né? É que a Coronavac a gente já falou, né? Assim, em termos do que a gente tem, de eficácia, de proteção. Eu acho que o que a gente está usando aqui até hoje, as duas são boas, realmente. Então, vamos mudar aqui. Chegou outra pergunta. Tomei a primeira dose da vacina, entretanto, fui diagnosticado com Covid. Devo tomar a segunda dose? Tem que esperar, né, 30 dias do início de sintomas do Covid para tomar outra dose. Isso vale tanto para a Coronavac como para a AstraZeneca, né? Teve Covid, assim, daí tem que tomar a segunda dose, tem que esperar 30 dias, 28 dias, né, 4 semanas do início dos sintomas para aplicar a vacina. E completando o gancho, se entre outra vacina, né, vacina da gripe agora que vão começar as campanhas, tem que ter 14 dias de diferença entre a vacina do Covid para a vacina da influenza. Ou qualquer outra vacina que você vai tomar nesse período, recomendam 2 semanas de espaçamento. Doutora, a senhora vai falar alguma coisa? Então, eu vou fazer outra pergunta aqui. Assim, após a vacinação, eu tenho mais chance de ter uma infecção assintomática? Eu acredito que essa pessoa ela quer saber, porque assim, tomar vacina não vai impedir de você pegar o Covid, né? Então, como que vai ser, né, a reação da pessoa em relação a isso? A tendência é que essa pessoa tem, se caso tiver, né, a doença, que tem uma forma mais leve, que você não tenha risco realmente de ser hospitalizado. Então, é o que a gente já viu até
até o momento com os estudos. Ele pode ter uma forma leve, ou até mesmo não ter nenhum sintoma, né? Deixa eu só conferir aqui, gente, as perguntas. Chegou aqui. Então, assim, a pessoa está perguntando assim, que deixou de tomar alguma outra vacina, né, há 6 anos atrás, e é necessário tomar ela ainda. Então, não, ela deixou de tomar e agora vai precisar tomar essa vacina. Quanto tempo ela vai precisar esperar para poder tomar a da Covid, ou ela pode tomar junto? Eu acho que respondi isso, né, um pouquinho ali, que é os 14 dias, né, o prazo entre qualquer vacina e a vacina do Covid. Sempre a gente vai respeitar aquele período, né, que vocês já comentaram, né? De 14 dias. Tem uma pergunta aqui. Por que as pessoas com diabetes e asma, elas não estão nesse grupo de comorbidades? Mas elas entram agora nesse próximo movimento. Quer dizer, a hora que finalizar todos acima de 60, que aí essa portaria que o governo lançou agora, os pacientes HIV, aí diabéticos, aí vai entrar esse grupo. É lógico que ainda não tem vacina, mas o governo já, né, tipo assim, já falou, eu vou vacinar todo mundo, só falta vacina. Falta pouco, só a vacina. Vou fazer uma última pergunta que eu acho que pode ser relevante. Eu acredito que o pessoal, eles estavam com bastante dúvidas em relação à funcionalidade, né, da vacina, mas eu queria perguntar, assim, a respeito da comunidade acadêmica, né? Como que, eu queria pedir, assim, um conselho, mais um pedido de um conselho do que uma pergunta, né? Como que a comunidade acadêmica deve se portar ante essa realidade, né, das fake news, que muitas vezes a gente depara com pessoas, né, que não têm o conhecimento e que estão com medo, né, de tomar a vacina, elas acreditam muito nesse discurso anti-vacina, e nós sabemos, né, que da importância do Brasil ter uma boa cobertura vacinal, e sabemos que a adesão da população, acima de tudo, né, de toda a tecnologia, de todas as vacinas, a adesão da população é extremamente importante, porque se as pessoas não quiserem vacinar, não tem como, né, ter essa cobertura. Então, qual que é o conselho que vocês dão para nós essa noite a respeito disso? Como que a gente deve se portar diante dessa questão? Eu acho que sempre em relação às fake news é informação. Então, não acreditar no que aparece em Facebook, ou sei lá, em qualquer coisa. Pega o estudo, né? Hoje, a internet facilita muito isso pra gente. Você entra no Google e digita estudo, tem os grupos de WhatsApp. Ler. A informação é essa. Às vezes eu recebo aqui, tá o estudo, a hora que você pega, que você vai ler o estudo, que você vai interpretar, ver as conclusões, o desenho, e você tem como julgar. Então, eu acho que principalmente quem é da área da saúde, né, ou que seja acadêmico, que esteja, tem essa condição. Hoje a gente tem muita informação acessível. Então, e hoje tem até aqueles sites, né, que você entra e joga a notícia para você ver se é fake news ou não. Eu, às vezes, falo muito isso em grupo de WhatsApp. Só passa a informação que você tenha certeza. Então, evita. Se receber uma coisa muito, você fala, nossa, que absurdo isso, será que é ou não? Não repassa. Investiga primeiro, né?
antes de repassar. Mas isso é uma guerra árdua. É isso que a gente vê muito, recebeu uma mensagem lá no grupo da família, do tio de terceiro grau lá, vai, daí pega e começa a repassar, manda para todo mundo. Mas acho que é da responsabilidade, né, do pessoal que é da área da saúde, receber uma informação, né, se tu tem certeza que é um absurdo, que a grande maioria das fake news que a gente recebe, que são um absurdo, que fazer gargarejo com água com limão vai matar o vírus afogado na garganta, não recebi isso aí no WhatsApp, por exemplo, tu já comunicar a pessoa que isso não tem fundamento algum. E se é uma coisa que tu tá meio em dúvida, assim, isso mesmo, tu vai lá, procura um estudo, procura um embasamento, procura uma notícia, alguma coisa, verifica a veracidade do fato, né, antes de sair compartilhando. Né? Não tem muito, assim, a internet é muito boa para fazer um evento assim como a gente está fazendo, né? As pessoas de vários lugares reunidas conversando, mas também facilita um monte essas fake news, essas coisas que a gente vê assim, as informações absurdas que recebemos e as pessoas acreditam, né? Pessoas muitas vezes bem instruídas, né? Às vezes acreditam e ficam espalhando a fake news. Então, nossa, é uma guerra que é perdida, a gente não vai conseguir evitar isso, mas quando a gente receber, a gente comunicar, informar, coisas assim, eu acho que é como a gente pode lidar, não vejo outra forma. E o que eu acho principal é isso. Se você gerou dúvida naquilo que você recebeu, não repassa. Porque às vezes você passa aquilo, a pessoa toma uma proporção muito grande, né? Tá em dúvida, deixa quieto. Não transfira para os outros. E sempre buscar, né, embasamento científico para tudo, né? Eu acho que isso é o principal de tudo, toda a área da nossa vida. Então, aqui eu não recebi mais perguntas. Eu acredito que todos já sanaram bastante as dúvidas de cada um. Eu quero agradecer a presença da doutora Nívia e do doutor Rodrigo. Quero falar para os meus colegas que a palavra-chave vai ser fake news. E vou passar agora a palavra para a Juliana, para ela poder fazer o encerramento da nossa mesa redonda. Oi, gente, de novo. Muito obrigada por estarem presentes aqui hoje, não só vocês que são participantes, mas como também os doutores, né, a doutora Nívia e o doutor Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelos elogios também que vocês estão mandando. E se tiver alguma crítica construtiva sobre o nosso evento, mandem para a gente, por favor. Vocês viram também que a gente tentou passar o vídeo, né, da série, tem tudo a ver com o nosso congresso, o tema, né? E teve algum problema, ficou travado. A gente até tentou colocar no nosso IGTV da IF, mas não deu. Mas se vocês tiverem interesse, o nome da série é O Escolhido e tem na Netflix. Também para os participantes que vocês vão receber um certificado de 8 horas, quem preencheu no mínimo 4 de 6 formulários. E é isso, boa noite, obrigada. Sigam o Insta da IF, que é IFMSA Brasil _UniRV, e fiquem atentos aos